boa noite. Boa noite. Hoje a gente está aqui para fazer a conclusão aos 48 do segundo tempo, último dia letivo. Mas para a gente poder fazer a conclusão de mais 3 trabalhos de TCC, a gente vai ter a apresentação hoje, primeiro grupo, né? Chamar de grupo, da Nathalie Ribeiro da Mata, com o trabalho da metamorfose frente ao espelho, um retrato do transtorno dismórfico corporal e transtornos alimentares, um documentário. E aí a gente tem para a banca o professor Miguel, coordenador do curso, e o professor Nicolau, parceiro de bancas. Obrigado pela presença dos dois. A gente tem combinado 20 minutos, né? Mas até 20 minutos. Então, como são só 3 grupos, a gente pode ficar um pouco mais tempo em relação a isso, não tem problema. E aí depois a banca tem 15 minutos cada um para fazer seus apontamentos. E aí só lembrando que a ideia de ter uma banca, como o Oliver gosta de comentar, eu adotei isso, é de ser uma última aula, né? Então, por mais que a banca possa trazer alguns apontamentos positivos e negativos, a ideia é que esses apontamentos sirvam mais como uma lição, um aprendizado e não qualquer outro sentido que possa ter, certo? Então podemos começar. Então, primeiramente, boa noite para o docente, a todos os convidados. Meu trabalho ele trata-se de um tema um pouco sensível, então se alguém se sentir desconfortável, caso algo da fica à vontade para sair, tomar um ar. Chay, você pode, por favor, passar. Como o Bruno já falou, o nome do meu trabalho é Metamorfose frente ao espelho, é um retrato da dismorfia corporal e dos transtornos alimentares. Para entender como eu cheguei ao tema do documentário, primeiro eu vou explicar o que é o transtorno dismórfico corporal. Ele tem como característica uma visão deturpada da autoimagem da pessoa. Como ele é um espectro do transtorno obsessivo compulsivo, TOC, ele tem como característica também uma obsessão pela imagem, pode ser por uma ou mais partes do corpo. E foi, em pesquisas recentes, descobriram que existe uma anormalidade no córtex pré-frontal de pessoas que possuem TDC, além de também uma anormalidade na parte de hiperatividade do sistema límbico, que é o sistema responsável aí pelas emoções e comportamento. Ele também tem um subtipo que é conhecido como vigorexia, ou anorexia nervosa reversa. Ele também tem outro nome conhecido como síndrome de Adonis. Essa síndrome ela costuma atingir, em sua maioria, aos homens que possuem uma obsessão pela hipertrofia. Esse transtorno ele pode causar problemas no quesito social, em personalidade de pessoa esquiva, né, não querer estar perto de outras pessoas por conta do corpo, ou pode causar até mesmo o uso de substâncias como anabolizantes. Dados de 2021 apontaram que 4,1 milhões de brasileiros possuem transtorno dismórfico corporal. Isso é 2% da população brasileira. Ele também é encontrado como dismorfofobia. Porém, esse termo ele não é mais utilizado porque a dismorfia corporal não causa nenhum tipo de esquiva fóbica. Então, é um termo que caiu por terra. Como uma das comorbidades, né, uma das comorbidades do transtorno dismórfico corporal, a gente tem os transtornos alimentares, que foi tratado no documentário. Os transtornos alimentares, eles são doenças psicológicas que alteram o comportamento alimentar da pessoa. Dados da OMS de 2021 dizem que ele atinge cerca de 5% da população brasileira, ou seja, 10 milhões de pessoas. Mas esses dados ainda não foram coletados ainda pós-pandemia. E uma curiosidade que dia 2 de junho é o dia de conscientização dos transtornos alimentares. Falando dos tipos de transtornos alimentares, na minha pesquisa eu achei vários, eu acho que tem em torno de uns 13, nem todos ainda comprovados,
mas no documentário eu falei brevemente sobre 3. O primeiro, a anorexia, ele tem como característica a obsessão pela magreza. Uma pessoa com anorexia possui uma restrição alimentar, ou seja, ela evita de comer, ou ela fica muito tempo sem comer, ou ela come muito pouco. E é perceptível no biotipo corporal que uma pessoa com anorexia, ela geralmente é sempre abaixo do peso. Alguns dados também deste ano, uma pesquisa da BBC, se eu não me engano, mostraram que pessoas com anorexia possuem um cérebro menor do que pessoas normais. A bulimia ele também tem essa característica de obsessão pela magreza, mas diferente da anorexia, a pessoa com bulimia, ela tem crises de compulsão alimentar. Ela pode ficar muito tempo também sem comer, mas ela possui essa crise de compulsão alimentar, ou seja, ela come excessivamente, sente culpa e ela expurga isso de alguma forma, seja com algum remédio diurético, induzindo vômito ou até mesmo com laxantes. É um pouco mais difícil de identificar corporalmente falando, porque uma pessoa com bulimia ela pode estar no peso normal dela, abaixo do peso ou acima do peso. E por último, temos a compulsão alimentar, que é uma pessoa com compulsão alimentar tem a característica de consumir alimentos em demasia, mesmo sem estar com fome. Algumas características que pode notar também no comportamento é pessoas que se alimentam escondido ou têm vergonha de comer em público. E geralmente pessoas com compulsão alimentar podem estar acima do peso ou com obesidade. Isso não quer dizer que toda pessoa que está acima do peso tenha compulsão alimentar, mas é uma característica que geralmente vem junto com esse transtorno. E aí, falando sobre algumas influências, existem várias influências nos transtornos alimentares e no transtorno dismórfico corporal. Mas, como somos do audiovisual, eu peguei algumas influências da mídia. Então, alguns estudos feitos lá 20 anos atrás pelo Herzog e Hamburger separam 2 grupos de pessoas. No primeiro grupo, ele expôs essas pessoas à mídia, ou seja, elas tinham um consumo de TV ali diariamente por 3 anos e o outro não. E foi comprovado que essas pessoas que foram expostas à mídia tiveram casos de preocupação maior com o corpo e algumas adquiriram até mesmo alguns transtornos alimentares. E aí eu peguei 3 casos dentro da TV que nós tivemos. O primeiro foi da novela Páginas da Vida, não vou me recordar o ano agora, mas era com a personagem Gisele, que por pressão familiar e também social, porque ela era uma bailarina, acabou adquirindo a bulimia. Em 2002, no primeiro BBB, teve a Leca Begliomini. Ela teve uma crise de bulimia dentro do BBB, isso foi televisionado, né, o que gerou um burburinho muito grande. E 20 anos depois, a gente teve no BBB desse ano a Bárbara Heck, que teve comportamentos alimentares restritivos e meio estranhos que gerou um certo burburinho na internet sobre questões de anorexia e transtornos alimentares. E aí, desenvolvimento do projeto, a ideia inicial era um documentário de 30 minutos, ele ficou um pouco abaixo disso. A abordagem principal focal é no TDC, no transtorno dismórfico corporal, e eu tive alguma abordagem em transtornos alimentares. Então ele foi feito em formato de entrevista, de perguntas e respostas, com profissionais de nutrição e psicologia, e com pessoas que tiveram dismorfia corporal e transtorno alimentar. Na direção de arte, como eu fiquei um pouco restringida na questão de eu estar sozinha e equipamentos, etc., então eu pensei em fazer, pelo menos os inserts, trabalhar um pouquinho mais na direção de arte. Nos primeiros inserts ali, que é com o Cash, que foi com a Jelly, eu joguei um fundo preto com um espelho e só a atriz, para mostrar justamente esse contraste de a pessoa com o espelho. Já nas entrevistas eu fiquei um pouco presa ao ambiente da própria pessoa, então eu tentei manter o fundo mais liso possível, sem nenhum tipo de
de objeto ou característica para a pessoa que está assistindo focar exatamente no que está sendo falado. Pode passar. Pode passar. E aí na direção de fotografia. A minha ideia inicial era me inspirar em Caravaggio. Mas, como eu disse, eu estava um pouco restrita em questões de equipamento e pessoal. Então, nos inserts, por exemplo, que foram com a Diele lá em frente ao espelho, eu tentei apagar as luzes da sala, brincar um pouco de sombra e luz ali dentro. Mas na maioria dos ambientes eu usei a própria luz do local, né, que era o local onde a pessoa estava sendo entrevistada, com auxílio de highlights. Dentro dos inserts que foram feitos ali na academia, eu usei apenas a luz da academia. O que ficou até legal, porque alguns ambientes da academia eram um pouco mais claros e outros eram mais escuros, então deu aquela sensação de tipo, é importante fazer exercício, mas as pessoas estão atrás do exercício pelo corpo perfeito, pelo corpo ideal. E falando um pouquinho das dificuldades que eu tive durante a captação e o desenvolvimento do meu projeto, principalmente a questão do equipamento, em que eu estive limitada. Sobre o casting e as entrevistas, o casting, primeiro, eu fui buscar pessoas conhecidas, então eu fui primeiro na Jelly, que é atriz, né? Pessoas dentro de casa, eu filmei meu irmão, no momento que ele estava se alimentando ali. E as entrevistas eu tive ajuda da Chay, que foi uma das entrevistadas, né? Ela me auxiliou na questão de procurar psicólogos e profissionais de nutrição, além de entrevistar uma colega minha que também teve bulimia. Então eu tentei filmar essas pessoas em 2 ângulos diferentes, então eu passei o roteiro com elas 2 vezes, em 2 ângulos diferentes, exceto nenhuma das entrevistas, que foi a entrevista com a Iris, que é uma entrevista onde ela está dentro ali do ambiente, que é nosso ambiente de trabalho, então eu fiquei limitada ali dentro disso também, em questões de áudio e iluminação. Com ela só consegui gravar uma vez devido à sensibilidade do assunto. Como ela teve bulimia, ela se emocionou, ela chorou, então eu não quis fazer ela passar por aquilo de novo. Então ela foi a única questão que eu tive, que eu gravei apenas em um ângulo, apenas uma vez. E eu tive alguns problemas ali de equipamento, alguns momentos eu tive que regravar, mas foi tudo dentro do que era esperado. Conclusão. Bom, por que eu fiz esse trabalho? Primeiramente, eu sou uma pessoa que sofre com os dois tipos de transtorno do quais eu estou abordando. Então, eu pensei em fazer isso justamente porque o momento em que eu fui buscar informação, em que eu fui buscar ajuda, eu não tive. Então, a minha ideia principal era trazer para outras pessoas como eu a oportunidade de identificar esse problema o quanto antes, para se tratar o quanto antes. Eu tenho uma amiga também que tem um filho e o filho dela tem desenvolvido algumas questões alimentares, então ela foi uma das inspirações, principalmente para a questão da persona. Então a minha ideia principal é que as pessoas se conscientizem dos transtornos alimentares, se conscientizem do que é um transtorno dismórfico corporal, porque apesar do movimento aí do corpo livre estar muito forte, ele não é falado da forma devida. Ele é uma romantização da obesidade, ou não fale, mimimi, não fala do corpo da pessoa e etc. Eu acho que são problemas que hoje em dia com as redes sociais são muito fortes e que as pessoas não olham para isso. Então essa foi a questão principal de eu trazer isso para um documentário. E durante a minha pesquisa eu percebi que ainda falta muita informação. E... Pode passar, amiga. Não foi? Não. Bom, o último é um obrigado. Foi isso, tá? Gente, espero que vocês tenham gostado. Enfim, agora eu vou deixar as Chay, considerações aí da Dani. Alt Tab. Agora Alt Tab. Agora eu vou passar a palavra para a banca, aí a gente só vou pedir para você esperar eles acabarem, aí você pode responder alguma coisa que eles queiram
também pelo convite. Não sei se participo bastante das coisas, mas eu gosto muito de participar de banco, adoro. Sempre que eu posso participo. Eu acho que, primeiro, que acho que é um momento importante dos alunos, então eu gosto de valorizar, né, estar presente, mesmo que não na banca, e como eu vou de dólar em 3 lugares, eu só posso vir realmente nos dias que eu estou aqui. Então, quando calha de ser um dia que eu estou aqui na instituição, eu venho com prazer, né, gosto bastante. E, na verdade, a gente acaba acompanhando vocês, e muitas vezes falta essa cereja do bolo, né? A gente não vê o trabalho que vocês fizeram. A gente até acompanha, né? Às vezes faz os atendimentos em outras disciplinas, ajuda e tal, mas não vê o trabalho pronto muitas vezes. Então eu gosto bastante de participar. Bom, Nathalie, você está de parabéns, né? Eu acho que você escolheu um tema ousado, né? Desafiador. Né? Claro que você, como você levantou muito bem, o seu texto também é claríssimo, né? Tem uma questão pessoal aí envolvida, mas essa questão pessoal até poderia te atrapalhar, não foi o caso, né? Não, mas ajuda também, né? Então, primeira coisa, te parabenizar pelo tema, né? Eu acho que você foi ousada e olha, eu vou te falar, essas pautas muitas vezes caem, né? Porque você não consegue personagem, né? Você não quer que ninguém quer falar, né? E você conseguiu, né? Então, foi ousada nesse sentido também, não só pelo tema em si, mas pela produção mesmo, pela execução, que às vezes quem trabalha no PD, você tem uma pauta muito boa e a pauta cai. Por que cai? Porque eu não tenho personagem, né? Você conta lá no seu texto, né, que teve uma menina que no fim não quis participar e tal, mas você tem duas pessoas falando, duas profissionais, então, parabéns, olha, trabalho, eu sei que você começou com as amigas e tal, mas é difícil mesmo, né? É difícil, as pessoas não querem mesmo participar, não querem se expor também. Então, parabéns por ter convencido essas pessoas, né? Participarem, que pode ser sua amiga, mas na hora de às vezes não rende, né? A pessoa não consegue falar, não consegue verbalizar. Claro que achar ia conseguir, né? É o caso aqui, não, né? Mas eu quero falar uma coisa muito rápida sobre isso, gente, porque assim, ele é um assunto que eu não abordo, né? Então a Nathalie, claro, a gente é muito amiga e não é um assunto que eu gosto de falar. Eu gosto muito de falar sobre o que eu gosto de falar. Sobre o meu transtorno eu não gosto de falar, é uma coisa que eu não pauto pra ninguém. E eu sofro com isso já há muitos anos. E aí, quando a Nathalie trouxe essa abordagem, eu sou muito grata a ela hoje porque eu consigo ser mensageira também do que eu posso ajudar e do que eu posso auxiliar as pessoas. Então, o trabalho dela também me ajuda. Nesse aspecto eu queria até expor um pouquinho, porque não pauto isso, não falo pra ninguém. É por isso que eu tô falando que é difícil, né? Porque às vezes as pessoas não querem mesmo falar e tudo bem, né? Não jeito a pessoa. Então, parabéns por ter conseguido, né? As pessoas para falarem, né? Bom, eu acho que o ponto alto do seu trabalho escrito é realmente a pesquisa teórica. Né? Você aprende muita coisa, né? Parece um pouco aquele outro trabalho do Oliver, né? Das fobias, né? Então são termos que a gente não conhece, né? A gente acaba colocando tudo no mesmo guarda-chuva, né? A gente conhece bulimia, né? E anorexia, basicamente, né? E a gente acaba pondo tudo ali no mesmo guarda-chuva, né? Então foi muito legal ler, né? Perceber que você fez um trabalho cuidadoso, reflexivo, né? Teórico, eu digo, né? Então parabéns também. Eu acho que é um pouco alto do trabalho escrito. Né? Tem uns detalhezinhos no trabalho escrito, eu levantei só 2 aqui, num gráfico lá na página 36, né? E lá você estava falando das redes sociais, aí acabou repetindo 3 vezes TikTok, tem uma setadinha ali. As tradicionais referências que não estão em ordem alfabética, você fala 16 anos, 17 anos, mas um dia a gente consegue, né? Olha, mas o seu... 5 páginas de... é difícil mesmo, é chato, é a parte chata, Eu que já fiz mestrado, doutorado, é uma parte muito chata, muito chata. A minha dica é já pipondo na ordem alfabética.
Porque depois que você vê aquele negócio, não vou fazer isso agora, né? Então, mas é chato mesmo. Acho que a parte mais chata é essa referência, mas enfim, né? A BNT é isso. Bom, isso do texto. Então, eu acho que o texto está muito bacana, né? Parabéns. Né? Falando do vídeo, né? Eu vou falar um pouco mais da parte, né? Que eu tenho mais afinidade com a questão sonora. Né? Eu tenho uma pergunta assim, simples assim, né? Porque você não falou no texto, como é que você captou o som? Né? Foi tirado da câmera? Eu comprei uma lapela e eu comprei um mini gravador. Não é o melhor gravador do mundo, mas era que eu conseguia comprar. Então era aquele, se não me engano, da marca Tomate, alguma coisa assim. Então eu captei por ele. Por isso que a captação ela não tá das melhores. Mas eu acho que não tá ruim não. É aquele programa clássico dos ambientes, né? O ruído. Quando você tem 4 pessoas em 4 ambientes diferentes, é impossível você ter o mesmo som, né? Cada uma tá num lugar, você tem uma reverberação, uma coisa mais. E aí eu ia falar do que você falou do ruído, né? Eu acho que o único problema mesmo é o da íris, né? Que nem é pela qualidade do som, mas é que tinha gente ali na sala, né? Sim. Não deu pra você expulsar aquele povo de lá? Deu. Sai A gente aqui. gravou dentro do escritório. Então, eu peguei um espaço, eu não conseguia pegar nenhuma sala do escritório porque os sócios estavam todos usando a sala. Então eu peguei um cantinho do escritório e eu gravei com ela ali porque era aonde dava e o momento que dava. Porque aqui, o depoimento dela é importantíssimo, né? Sim, o depoimento dela foi muito o primeiro. forte também, né? E aí você fica com aquele povo falando no fundo, você fala, porra, vocês vão ficar quietos, dá vontade de virar assim, fala, Não, o pior é que tava tipo uma reunião aqui, uma reunião aqui, e eu tava bem preocupada, principalmente com a parte do áudio, porque eu sabia, assim que eu vi o vídeo e eu ouvi o áudio, eu falei, puta merda. O áudio não tá o que eu queria. Tudo bem. É difícil, às vezes é difícil porque você está sempre em condições adversas. Né? Ainda teve um tratamento em cima, né? Eu pedi para um fornecedor lá do escritório tratar o áudio para mim. Então, por isso que eu falei, o áudio ele tá ok, assim, nas outras. A única que estou é o da Iris mesmo, os outros estão super ok. Tem que ficou até engraçado, porque 20 minutos e 58 segundos, eu acho que não lembro se é a psicóloga que está falando, ela falou uma coisa, muita distorção, e aí deu ruído. Aí eu voltei e falei, nossa, que coisa, né? Muita distorção. Falei, esse é o poder da palavra, né? Acabou de falar muita distorção. Não sei, deve ter dado algum problema no cabo ali. Sim, na verdade, eu tive problema com esse equipamento pelo menos umas 2 vezes. Mas isso foi o único que eu ouvi. Me chamou a atenção porque ela falou muita distorção. Eu não lembro nem a frase toda, mas no momento ali ela fala muita distorção. Na verdade, ele tinha muito mais. O primeiro avião que o Bruno pegou tinha mais dessas distorções. Que foi um problema. A gente conversei com o editor lá, né? Porque foi uma pessoa que a gente. Porque às vezes não está no meio da frase ali, dá para tirar. É que aqui estava justamente quando ela falou, parece. Quando ela falou, ele fez o. Mas esse foi um problema total da porcaria do gravador. Tá sempre complicado. Eu achei muito bacana os insights que você fez, você falou um pouco da minha apresentação. Eu acho que é isso, principalmente com essas questões aí. Eu acho que seu documentário também é bacana, né? Tem uma tomada que aparece, você fala das tomadas que aparecem. Tem uma tomada que aparece. Ah, sim, a tomada. Tem uma tomada que aparece. Essas tomadas me incomodam muito. Aí são os barulhos de geladeira, que o pessoal tirou barato no outro dia das bancas. Eu gosto muito dos ruídos de barulho de geladeira e as tomadas me incomodam. Aí foi realmente um erro meu de... Foi outra câmera, né? Você tinha uma câmera mais fechada, sim, e uma outra mais aberta, mas foi uma vez só que apareceu a tomada, também não foi uma coisa muito... E eu não tinha como tirar aquela tomada dele porque ela que estava segurando a luz. Entendi. Eu vi que tinha alguma coisa, eu falei, alguma coisa tá ligada aí. Era a luz, porque
porque eu tava usando a luz de fora e eu tava com muito medo de perder luz na hora da edição, então eu coloquei o máximo de luz. É mais fácil eu tirar a luz do que botar a luz aqui, então... Mas legal, parabéns. Gostei bastante do seu trabalho. Muito bom. Bom, acho que você respondeu todas as questões já. Então, legal. Boa noite, pessoal. Nathalie, parabéns pelo trabalho. Bruno, obrigado pelo convite. Eu tenho sentido falta de estar mais próximo em sala de aula, né? Muitos não sabem, mas também sou professor. Então, isso é importante, Outro dia me perguntaram, professor também? Sou. Mas eu realmente sinto falta de estar em sala de aula, embora a gente venha acompanhando vocês à distância, né? Mas estar aqui na banca é um prazer e agradecer pelo convite. Trabalho, realmente, vou até acompanhar algumas palavras do Nicolau, a questão da ousadia, não só pelo tema, mas também por pegar um tema realmente difícil e fazer sozinho. Então, enfrentar, são vários desafios e nem por isso, por mais que você tenha alguns momentos falado, questão de dificuldade de equipamento, mas você não, em nenhum momento falou, não fiz tal coisa porque eu estava sozinho, ou não ficou tão bom porque eu fiz sozinho. Então você não utilizou isso de desculpa. Ao contrário, se superou e entregou um belíssimo trabalho. Então, é muito difícil fazer um projeto desse com 3, 4, 5 pessoas. Muito mais difícil ainda individualmente. É por isso que a gente nem recomenda. Mas você fez e conseguiu. Então, parabéns. Realmente impressiona a pesquisa. Chega a ser uma monografia, praticamente. Você entregou um documentário, entregou um projeto, mas entregou uma monografia no projeto da parte inicial. Então, é uma pesquisa que até foge um pouco dos padrões, né? Se aprofundando. Claro, tem alguns pontos que poderiam ser melhorados, até pela dificuldade de tempo e tudo mais, mas, novamente, não, em nenhum momento você se desculpou por isso. Ao contrário, foi lá e fez, e entregou uma pesquisa incrível, que realmente é legal quando a gente pode aprender. A gente pega um trabalho que se diverte, às vezes, com conteúdo, outros fazem a gente refletir, pensar e principalmente aprender. Então, a pesquisa realmente parabenizo também nesse sentido. Parte da formatação está bem feita. Então, tem realmente uma questãozinha ou outra de português, mas de uma forma geral, está um texto muito bem escrito, bem formatado, seguindo regras da BNT, com fundamentação teórica, e não é de 1 ou 2 livros, é bastante. Então, realmente, não foi algo, não foi uma pesquisa, isso reforça essa questão da pesquisa científica, que é um ponto, que às vezes não é tão cobrado no projeto de TV, onde a gente no projeto final valoriza muito o produto audiovisual, mas se fez com muita qualidade. Realmente não está em ordem alfabética, ou um dia o Nicolau vai falar pela primeira vez em tantos anos, né? Brincadeira, mas está incrível. Deixa eu acompanhar aqui rapidinho. Eu vou para alguns pontos. Vamos falar sobre o... Então, acho que o trabalho escrito é isso. Eu acho que vale você depois dar uma olhadinha com calma, agora que terminou. Acho que tem um prazo ainda, né, Bruno, agora para fazer essa revisão, esses ajustes. É um trabalho muito bonito. Então, ele merece ter aqui, agora que tiver com a cabeça mais fria, né, um pouquinho mais de prazo. São questões pontuais, mas acho que vale a pena fazer aqui na última revisão. Parabéns. Sobre o documentário, eu vou fazer algumas rápidas observações e uma conversa, e em nenhum momento entenda isso como uma prova oral. Tá? Vou fazer pergunta, pode responder agora já. Mas é uma conversa mesmo para a gente pensar e trocar uma ideia sobre o projeto. Antes desses questionamentos em si, na verdade, essas reflexões, o vídeo também, parabéns,
30 minutos de um documentário não são, realmente não é um projeto fácil de se fazer em grupo, novamente, muito menos sozinho. E mesmo assim você não fez um documentário com 1 minuto e 7, teve uma parte em si, né, da interpretação, de enquete, que você montou, conseguiu até recursos bem interessantes e tem um produto audiovisual muito completo. Novamente, parabéns por isso. Alguns pontos de questionamento rápido, assim, para a gente refletir junto, pensando num ponto, que é a continuidade desse projeto. Eu gosto de falar que acho que um TCC não pode parar por aqui. Principalmente quando você tem um tema bacana, que te interessa e pode interessar muitas pessoas, que tem um fator, né, social importante. E, novamente, isso não é um questionamento nem uma prova, é para a gente pensar junto. Por que você escolheu 30 minutos? E por que, neste formato específico, são 3 perguntinhas na sequência aqui para a gente pensar. E aonde você pensa depois de distribuir esse projeto? Sobre a questão dos 30 minutos, eu acho que foi meio que um papo, um consenso entre mim e o Bruno, assim, a gente, vamos fechar em 30 minutos. 1 hora seria praticamente impossível eu coletar tanto material. Acho que 30 minutos, um tempo razoável, ficou até abaixo disso, né? Acho que foi em 23, 25 minutos por aí. A questão de ser documental é porque, primeiro, as minhas próprias restrições em questões financeiras e tal, enfim, estou no projeto sozinha, apesar de eu ter tido ajuda extracurricular, né? Eu não tinha como eu fazer um curta-metragem, embora isso me interessasse muito. E também um curta-metragem eu acho que não caberia no tema, porque esse tema ele já foi abordado em filmes, né? A gente tem aí o Mínimo para Viver aí na Netflix, a gente tem o caso da novela que eu mostrei, e de certa forma mostrar isso num filme ou num curta pode acabar romantizando um problema que é muito sério. Então eu não queria isso. Eu queria trazer isso de uma forma em que as pessoas olhassem e falassem: poxa, meu amigo pode tá tendo certas características ali que talvez seja bom eu, sei lá, dar uma ajuda, pedir para ele procurar ali um psicólogo, alguma coisa do tipo. Então, a questão de ser um documentário foi principalmente por causa da seriedade do assunto. E sobre a continuidade do projeto, bom, eu não penso em distribuir este documentário em específico, mas na pré-banco o Nicolau me fez um insert assim que talvez sim fosse interessante montar um projeto sobre uma série, porque existem muitos transtornos alimentares e ainda existem muitos que a gente não conhece, muitos que não são catalogados. Transtornos, por exemplo, as pessoas falam muito de anorexia, bulimia e a compulsão alimentar, né? Questão de obesidade e etc. Mas poucas pessoas conhecem transtorno alimentar restritivo evitativo, que muitas vezes não tem nada a ver com o TDC, tem a ver com o autismo, por exemplo. Poucas pessoas conhecem a síndrome de picanismo, que é esse ato de comer coisas que não são comestíveis. Então, eu encontrei na minha pesquisa muitos transtornos alimentares que eu não conhecia e que seriam interessantes de ser tratados em forma documental, documental em série, 1 por 1. Então, a minha ideia, assim, quando finalizar, talvez, é escrever isso num projeto em série e tentar vender isso. Perfeito. Parabéns aí pelas respostas. Meu questionamento era para chegar agora, né, nesse fechamento. Quando eu disse que muitas vezes eu acho que tudo que a gente vai fazer na vida pode e deve ser sempre aproveitado. Você chegou num projeto bacana, importante e que pode continuar. E aí quando eu falo isso, por exemplo, 30 minutos, os determinados formatos e as suas durações, eles têm um porquê. Então você vai tentar depois, digamos que você queira continuar, participar de um edital, depende, 30 minutos ele já é uma duração complicada para a maioria dos editais, que vão entrar com 15,
ou de 30 a 45 por média, e aí 23 você vai ficar num, por exemplo, que você não vai conseguir participar, muitos editais você acaba não conseguindo participar. Eu estou colocando só esse questionamento porque às vezes pode parecer, 30 é só em relação a quanto eu consigo captar, mas não necessariamente. Muitas vezes tem também uma relação do que você vai fazer com ele depois. Eu vou tentar, por exemplo, eu tenho um material bonito que eu posso tentar vender, vamos pensar assim, como um piloto para uma emissora de TV. Também já não cabe, muitas vezes por limitações ou pela definição da duração desse material. Vou pensar para a internet, também, talvez não seja o ideal, fique um pouco longo. Eu digo isso porque às vezes tem essa questão dos 30 minutos, ok, que fica dentro do factível para realizar, e é um período, é uma duração bacana. Mas também já às vezes pensar, pode ser 30 minutos, mas depois eu posso pensar em quebrar em 6 episódios, quebrar em 6 episódios, 5 minutos, criar uma websérie e depois continuar. Um exemplo. São questões para pensar na sequência, porque eu acho realmente que você tem uma coisa bacana. Então, você já fez uma pesquisa boa, por que não já parar por aqui? Ou às vezes deixar esses 20 e poucos minutos mesmo e pensar onde você pode distribuir, para quais, né, às vezes pode ser ONG, às vezes pode ser hospitais, às vezes pode ser grupos, né, que você possa distribuir ou disponibilizar. Então eu acho que assim, se tem material, isso provavelmente vai servir para outros grupos. Eu acho que o que a gente faz na faculdade tem esse propósito claro do rito da passagem, de poder concluir o TCC, graduar e tudo mais. Mas pode, por que não? Se já tem um material, continuar. Pode ser uma porta de entrada para os projetos, ou pode até vender, pensar ou participar de um edital. Então, às vezes, definir, pensar na definição do tempo já um passo além, fica só uma dica, não é algo que esteja errado ou certo. Por isso que eu falei da reflexão, dependendo muito do que você quer. Então, eu deixei aqui mais como reflexão, não como um certo e errado, que normalmente é uma aula, é um momento de pensar em como a gente pode ajudar também, né, contribuir nesse momento de banca. Por fim, tem uma questão, e duas questões muito rápidas também. Eu já passei do tempo, eu podia ficar mais uma hora aqui também. Mas eu vou colocar mais dois pontos que eu acho importantes. E não vou mais fazer perguntas, embora dê vontade. Uma coisa que isso é um pouco pessoal, mas eu acho que é uma dica de toda forma. Quase todo grupo, e eu entendo isso por limitações do espaço, mas quase todo grupo, na hora de fazer entrevista, coloca a cadeira quase na parede. Isso causa uma série de problemas, inclusive visuais, enquadramento, composição, o próprio sentimento, às vezes, de plano muito fechado, às vezes se dá uma inclinadinha na câmera com a janela no fundo, fica mais bonito, dá mais leveza, não vai perder o foco da pessoa que está onde está, mas tira aquela parede em cima que não dá nem volume direito, e tem a questão até da volumetria em si da imagem, né? Porque TV é algo plano, se você não consegue criar volume, você não consegue dar profundidade de alguma forma, fica um negócio meio chato, né? Que esteticamente pode não parecer, mas às vezes dá uma incomodada ou pelo menos daria uma suavizada. Às vezes isso é proposital também, tem muita gente que faz isso de propósito para dar esse achatamento, mas nem sempre, tá? Normalmente a gente faz porque não tem espaço, não tem recuo, mas às vezes a gente pensa, às vezes uma inclinaçãozinha, você já pega uma janela, você pega um corredorzinho, então, novamente não é uma crítica, é mais uma dica, porque normalmente eu vejo muito, sofá quase na parede, poltrona quase na parede, você perde profundidade, você tem uma série de dificuldades. Isso normalmente é só uma dica para a gente pensar. A minha questão foi justamente do recuo. Do recuo, imagina. Você pode ver que na entrevista que eu fiz com a Chay, por exemplo, ele tem um pouco mais de profundidade. Já nas outras entrevistas eu não tenho. A da Iris, principalmente, não tinha quase recuo. Você comentou. Tinha gente conversando do lado, todas as salas. Mas eu acho que no próprio Iris, se desse mais uma inclinadinha, tem a janela, não é? Sim. E a janela, também que ela tem uma dificuldade depois, pode ficar mudando luz e tudo mais, mas ela já daria talvez uma inclinadinha. Mas isso novamente é mais uma opinião que eu acho
muitas vezes pode ajudar, mas nem sempre também. Eu entendo, você já tinha explicado a questão de recursos, isso é normal. Por fim, eu queria também, mas eu acho que eu queria parabenizar o Bruno pela atenção, pelo esse projeto de pesquisa incrível, de ter conseguido, né, você também, por ter conseguido passar pelas dificuldades e produzir. Eu acho que isso é o mais importante. E me coloco que já vale para os 3 grupos. As 3 captações estão legais, já até adianto. São áudios. Isso já faz spoiler? Tá vendo? Minha opinião, tá? Porque eu sou leigo, aí é com você. Mas de hoje realmente me surpreendeu a qualidade. Mesmo apesar das dificuldades técnicas e tudo mais que vocês pontuam, o importante é que foram lá resolver com muita qualidade. Parabéns. Obrigada. Tem mais alguma questão que você queira levantar? Quer falar mais alguma coisa? Eu quero só fazer um último, né, na verdade, um agradecimento. Na verdade, das pessoas que eu convidei um monte de pessoas que me ajudaram a estar nesse projeto, mas só 2 estão aqui, que eu acho que são as pessoas mais importantes que estão aqui comigo, sem querer desmerecer a banca, é claro. Mas eu tive não só a orientação do Bruno, eu tive uma equipe de trabalho incrível do meu estágio que me orientou esse tempo todo. Não foi um trabalho fácil de fazer, por mais que eu tenha falado dessas dificuldades técnicas, a maior dificuldade que eu tive foi dentro da monografia, porque, como eu disse, eu tenho 2 tipos de transtorno, que é justamente o TDC e a bulimia, e eu já lido com isso há mais de 9 anos, e eu passei a ter mais crises depois que eu comecei a escrever esse trabalho. Então, eu queria agradecer principalmente a todas as pessoas que estiveram comigo nesse momento, porque não foi fácil, né? E eu acho que é isso. É mais um agradecimento mesmo, que finalmente eu consegui concluir. Eu acho que lidei com o meu maior demônio e mostrei isso para todo mundo.